erva mate é uma planta nativa da América do Sul. Sua área de abrangência está no Brasil, Argentina e Paraguai. Em solo brasileiro, a principal região produtora é o Planalto Norte catarinense. A história do local está profundamente ligada à atividade ervateira no país. A partir de meados do século XIX, começou o processo de ocupação e colonização regional, sempre em torno da exploração da erva mate. E esta economia prevalece até os dias de hoje, claro, de uma forma modernizada, mas então, durante todo esse período, nós sempre estivemos envolvidos na questão ervateira. O Planalto Norte catarinense é formado por 13 municípios, situados em altitudes entre 800 e 900 metros, com temperaturas médias de 17 graus Celsius e clima muito úmido. Essas são as condições ideais para a erva mate, que cresce ao lado de imbuias e sob os pés de araucárias. A exploração da planta foi a responsável pelo desenvolvimento da região e faz parte da história de vida de diferentes gerações. Ela está muito presente, por causa que ela sempre manteve nós de todos os tipos, né? O tempo que o meu esposo era vivo, né? Quantos anos? O que nós produzimos de erva mate não foi pouco, ele, aliás, né? E eu sempre fazia tudo a parte de banco para ele, né? Então, erva mate, desde que eu me conheço por gente, eles já trabalhavam, né? Daí, quando era maior, daí a gente se lembra das carroças, coisa que eu falei, né? Porque chegava na ervateira, dava filas de carroças para descarregar. Da turma não conseguia descarregar, tinha que pegar, desengatar os cavalos para voltar para casa. Meus pais vieram do estado do Paraná. Que eu sei, isso foi em 1922, que eles entraram em Canoinhas. De carroça, né? Cavalos era usado de transporte, né? E era sertão, só mata. Mas com muita erva mate aí. Já vieram atraídos pela colheita de erva mate, trabalhar com erva mate. Olha, a erva mate, tanto da parte dos meus pais como para mim, é uma continuidade econômica muito forte, muito grande. E a gente hoje tem um nome que representa bastante no lado econômico do município. E dificilmente a gente vai deixar esse ramo. Temos que preservar, além dos produtores, os nomes dos antepassados, como queremos deixar para os filhos, e tenho certeza que isso economicamente vai ser muito viável. O que eu lembro da criança, eu nasci, o pai tinha ervateira no Timbó Grande, então, mas o que eu chego a me lembrar é da região aqui, né, que a gente mora, tem ervateira hoje, né. O pai trabalhava com erva mate, eu era criança, andava correndo por aí, brincando em cima dos sacos de erva e via aquele movimento que entrava caminhão carregado de erva, saía caminhão, era o pessoal trabalhando no sapecador direto, gente empacotando erva o dia inteiro, né? Enchia com a conchinha ainda, no pacote de erva com a conchinha. Pegava a conchinha e enchia o pacote de erva, era bem manual, né? Até o começo do século XX, a colheita da erva mate era manual e a indústria era instalada dentro das propriedades rurais. Com o passar do tempo, os processos foram modernizados para se adequarem à legislação e, assim, melhorar as condições de trabalho e a qualidade do produto. Hoje nós, assim, não perdemos o sapeco de uma folha, né? Para baixar a cafeína. A alta esterilização da folha, que é muito importante, que eu sempre gosto de mostrar e preservar isso, né? Essa alta temperatura de fogo que ela passa, né? Então, com tudo, essas máquinas de hoje e o conhecimento de hoje, nós fazemos um mate bem suave, né? Bem gostoso, assim, bem suave, né?
A transformação da erva mate consiste nas seguintes etapas: a colheita, quando os galhos das árvores são removidos para aproveitamento de folhas e ramos finos. O sapeco, quando a erva passa pelo fogo para eliminar o excesso de umidade e evitar o escurecimento das folhas. A secagem, processo em que o produto é desidratado. E o canchamento, quando a erva é triturada e fica pronta para o consumo. A planta pode ser usada na produção do tradicional chimarrão, como também pode ser destinada à indústria de bebidas, alimentos, medicamentos e cosméticos. O mercado consumidor está além dos limites do país e boa parte da exportação brasileira vem do Planalto Norte catarinense. Wilson Seleme, que administra a exportadora mais antiga do município de Canoinhas, fundada em 1918, acompanhou um pouco dessa trajetória. Era vendido para a Argentina, não industrializada, erva mate cancheada despalitada, simplesmente tirado o palito. E em bolsas de aniagem, no popular estopa, sacos de estopa. E de 60 quilos, exportado via estrada de ferro até São Francisco do Sul e depois por navio. Isso foi até década de 50, 60, quando a Argentina passou a plantar e produzir erva mate, não importando mais do Brasil. E as empresas do Brasil acharam outro mercado, que foi o Chile e o Uruguai, que exportavam em menores quantidades. E hoje exportamos para o Uruguai e para alguns países da Europa. O último embarque que fizemos daqui foi para a Polônia. A produção da erva mate é a segunda atividade de maior valor econômico no Planalto Norte catarinense. A importância dela, porém, está no valor social e cultural que representa para os moradores da região. A erva mate continua sendo de uma grande importância para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, porque do ponto de vista social, ela ainda é um ponto de convergência das pessoas, da roda de chimarrão, nas conversas do dia a dia e mesmo durante o trabalho. Tomar chimarrão é um hábito, né, que continua inserido no nosso quadro social. Ela perdeu talvez a importância econômica, né, mas não histórica e nem social, né, porque o chimarrão é de fato um elo, né, que efetivamente une as pessoas no momento de tomar o mate, das conversas do dia a dia, das rodas familiares e mesmo comercialmente o chimarrão é de fato um ponto de convergência das pessoas, né? O chimarrão produzido com a erva mate do Planalto Norte catarinense chama a atenção dos apreciadores. O gosto forte e ao mesmo tempo adocicado é o diferencial da planta dessa região. Isso se deve principalmente à presença de ervais nativos, além de outros fatores. Na área de silvicultura da espécie, a colheita, por exemplo, ela é feita em intervalos mais longos do que o geral. Num plantio comercial, plantado com toda a tecnologia agronômica, muitas vezes ele é direcionado para colheitas anuais ou até menos de um ano. Nesta região, as colheitas não se dão menos de 2 anos, normalmente 3 anos ou até 4 anos de intervalo entre uma poda e outra na mesma planta. Isso faz com que a planta consiga amadurecer suas folhas, que já existem estudos falando sobre tempo de amadurecimento da folha, configurando ela algumas substâncias químicas que provavelmente também, em conjunto com outras, interferem numa qualidade de sabor diferenciado na frente. Além do intervalo de colheita maior, ele é feito concentrado em uma época do ano, a época chamada em que a planta está em dormência, ou seja, a planta tem o seu crescimento na época de verão, onde ela tem um fluxo de seiva muito intenso e que isso pode configurar um sabor mais amargo ao produto final. Enquanto que, sendo colhida na época em que há essa dormência da planta, no inverno, a planta não está com esse fluxo de seiva muito intenso e isso poderá, então, diminuir essa questão de um sabor mais amargo no final. É também usual
na região que os ervais nativos, por uma questão natural, eles regeneram à sombra de outras árvores, mesmo que áreas raleadas, degradadas, como a gente costuma dizer hoje. Esse crescimento sob um sol parcialmente coberto, ou seja, meio sombreamento, também configura a erva mate algumas características até morfológicas. Por exemplo, a folha da erva mate que cresce à sombra, ela tem um tamanho muito maior do que uma folha de uma planta que cresce a pleno sol. A cor dela é diferente. Se eu tenho tamanho e cor diferentes, com certeza eu tenho também uma constituição, provavelmente química, diferenciada também. Dada em função da quantidade de luz que ela recebe, em função da quantidade de umidade que tem naquele local. Isso também faz parte, num conjunto, de configurar lá no final, no produto final, um diferencial de sabor. Na região, que a gente tem que sempre incluir, norte de Santa Catarina, sul do Paraná. A gente diria assim que no entorno aqui da bacia do Rio Iguaçu, tem uma região ecológica também diferenciada das demais. Nós temos planaltos, altitudes aqui acima de 700 metros, chegando a 1000 metros em alguns locais. E é uma planície, quer dizer, é um planalto, mas é plano. Diferente de outras regiões produtoras de erva mate também, onde o relevo é bastante acidentado, o que faz variação de solo muito grande. Enquanto que nós aqui temos um solo homogêneo nessa região, com características muito similares desde Campo Alegre até a região de Porto União, ou para o lado do Paraná, São Mateus, União da Vitória. É muito peculiar essa região. Nós temos aqui uma quantidade de horas de luz menor do que a maioria das outras regiões do país todo. Quem sabe isso possa estar incluído também nesse processo aqui, que juntamente com outras características denotam esse sabor diferenciado. Para que as características únicas da erva mate da região sejam mantidas, é importante que o material genético das espécies nativas seja preservado. Esse trabalho faz parte dos projetos de pesquisa desenvolvidos pela Estação Experimental da EPAGRE de Canoinhas. Bem, a Estação Experimental de Canoinhas iniciou os trabalhos aqui na região no ano de 1989. E desde o início da sua implantação, teve trabalhos com a cultura da erva mate. Logicamente que nos últimos anos, em função de uma política da empresa de ter mais foco nas estações experimentais, a Estação Experimental de Canoinhas começou a trabalhar mais fortemente com a cultura da erva mate, tá? E uma outra necessidade também em função da região estar pleiteando, né, a identificação geográfica para a erva mate e para produtos da erva mate. Então isso se faz necessário trabalhos de pesquisa, trabalhos de caracterização morfológica e genética do material genético nativo da região, você pegar esse material genético, selecionar bem e fazer áreas de produção de sementes para que no futuro você tenha esse material genético para distribuir a viveirista, produtores, né? Você mantenha esse material assim para que você tenha a caracterização bem desse produto e a disponibilidade dos produtos.